dia a todos. Sejam bem-vindos à Conferência dos Resultados de 2022 da Positivo Tecnologia. Estou aqui hoje com Hélio Rotenberg, fundador e CEO da companhia, Caio Gonçalves de Moraes, CFO e DRI, e Rodrigo Guércio, vice-presidente de negócios corporativos, que está conectado remotamente. Vamos fazer uma breve apresentação dos resultados e logo em seguida abriremos uma sessão de Q&A. E para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A no canto inferior da tela. Agora passo a palavra ao Hélio para dar início à apresentação. Bom dia a todos. Você vai trocar? Você vai? Eu passo. Está muito feliz em trazer esses resultados a público. Mostra fundamentalmente que a nossa estratégia de diversificação da empresa, que começamos a trilhar lá em 2017, parece que foi muito acertada. Quando um segmento não vai tão bem, outro vai bem e compensa. Dissemos para nós mesmos há alguns anos que não poderíamos depender de um setor, de um produto. E foi isso que fizemos. E hoje, com esse portfólio vasto e os múltiplos canais que nós temos, nós estamos conseguindo trazer esses resultados bastante bons, pelo menos na minha opinião. Nossa receita cresce muito, cresce mais 47% depois de 2 anos de crescimento, né? 160% de crescimento em 3 anos. Nosso EBITDA vai 675 milhões, 97% de crescimento, e apesar dos juros altos, nós temos um lucro de 306 milhões. Essa diferença entre lucro e EBITDA muito calcada no pagamento de custos financeiros. No trimestre, 1,5 bi de receita, né? Um recorde principalmente impulsionado pelo commercial, né? A gente classifica os nossos mercados em commercial e consumer, consumidor final, a pessoa física, commercial, todas as empresas, instituições públicas, e é o comércio que dá esse grande salto. E projetos especiais também, pelas urnas eletrônicas principalmente, que a gente entrega no ano passado e que equivalem a 18% do faturamento. Esse EBITDA de 242 milhões no trimestre, um crescimento muito grande, foi um trimestre bastante bom, com projetos bastante lucrativos na área de commercial, né? E os 13,5% de margem EBITDA no ano também muito bom. Um lucro de 137 milhões no trimestre, que leva o lucro do ano a 306 milhões de reais. Uma alavancagem de 1,6 vezes EBITDA, muito do que a gente fatura no último trimestre é para receber no primeiro trimestre desse ano, né? Todo o crescimento, o efeito tesoura, aumenta o endividamento quando a gente cresce, não há como fazer isso, mas sempre mantendo esse endividamento sob controle em relação ao nosso EBITDA. Esse sempre foi a nossa meta e nós estamos conseguindo alcançá-la. Aumenta-se o ROIC, né? Quando se aumenta o percentual de lucratividade, o capital empregado não varia tanto, então dá 30,8% de ROIC. E falando um pouquinho já de 2023, a gente solta um novo guidance de 5,5 bilhões a 6,5 bilhões, ou seja, contra os 5,9 do ano passado, ou seja, há possibilidade sim de crescimento, não é um crescimento, não estamos prevendo um crescimento de 47% desta ordem de grandeza. Eu acho que a gente atinge como empresa um novo patamar e pretende a partir desse novo patamar ter crescimento, mas esse patamar foi atingido porque foi um crescimento muito grande nos últimos 3 anos, e os nossos setores continuarão a crescer, mas talvez num ritmo mais lento, num crescimento, vamos dizer, com o crescimento de cada um desses segmentos, e não mais disruptivamente. Então, o nosso modelo de negócios, né, deixando muito claro, os 18% dos projetos especiais, a gente procurou separar isso, porque era uma grande dúvida se é um one-timer ou não é, as urnas eletrônicas, né? Faturamos cerca de 1 bi em urna eletrônica no ano passado, que representa esses 18%, e temos, não é tão one-timer assim, né? Já temos urnas para esse ano, temos 1,2 bilhões para entregar, não devemos entregar tudo, mas a grande maioria de 1,2 nesse ano, ainda cabe um crescimento nesse contrato,
contrato, são 176 mil urnas, o contrato prevê até 220 mil, isso ainda está em negociação, não é certeza, mas pode crescer então para 1,6 bi esse contrato de urnas que temos agora, e possivelmente, não sabemos, não podemos afirmar, tenha mais urnas para 2026. Ou seja, é um on-timer bastante longo aí, esse de projetos especiais, e não é só urna nesses projetos especiais, aqui tem outras coisas, como totens e alguns outros projetos que a gente classifica como projeto especial. Mas o que a gente luta na empresa é para achar outros projetos especiais. E isso estamos indo muito bem pela nossa capacidade de engenharia, pela nossa capacidade de desenvolvimento de tecnologia, de conseguir outros projetos tão grandes quanto a urna, ou que no seu conjunto substituam a urna. Do outro lado, o commercial, muito forte, né, com 64%. O que é a commercial? Né? Esse fornecimento a empresas privadas e públicas, a instituições de todos os tipos, a gente chama de commercial, ou seja, o B2B. Então, é PCs, RaaS, Hardware as a Service, soluções de pagamento que vão muito bem também, a gente cresce com as maquininhas de pagamento, Tech Service, a gente lança e adquire vários bons contratos já no passado, mas com uma possibilidade de crescimento muito grande, com margem mais, vamos dizer, um pouco maior do que as margens transacionais de venda. A tecnologia educacional, que vai bem, Servers e Solutions, a gente fornece aí com muito orgulho o servidor da Petrobras, o Pegasus, o maior servidor da América Latina, o número 26 do mundo, né? Os tablets e o nosso consumo, que é a nossa tradição, continua forte, o consumo mais fraco no ano passado, cai em relação à pandemia. Esse ano a gente já vê um pequeno crescimento nos setores tradicionais nossos de consumo, que é principalmente os notebooks, né? E a gente vai muito bem com a Infinix, com uma marca nova de celular, que entra ali na faixa de R$1.000 a R$3.500, aonde a gente enxerga crescimento. Mas o consumo no ano passado, pelo crescimento das outras áreas, representam só 18%, contra quase 50% em outros anos. Podemos ir adiante? Eu queria passar a palavra para o Guercio, que a gente convidou. A gente pretende trazer em cada uma das reuniões de resultado, pelo menos um vice-presidente para falar da sua área. Como uma das grandes vedetes foi a venda corporativa no ano passado, a gente convidou o Rodrigo Guercio para falar um pouquinho aí dos resultados de comércio. Perfeito, obrigado Hélio. Pessoal, vou tentar passar aqui rapidamente, colocar um pouquinho de luz. Eu acho que o Hélio fez aí um sumário bastante importante, né, destacando aí os pontos mais relevantes, mas especificamente aqui em commercial, eu gostaria de destacar alguns pontos que eu acho que são relevantes aqui. A diversificação da base de clientes, quando a gente está falando ali em grandes contras, em múltiplas indústrias, né, acho que saúde, serviços, educação, finanças, entre outros segmentos, são segmentos que a gente procurou explorar de uma forma mais estruturada ao longo de 2022, e eu tenho uma convicção de que isso também trouxe para a gente o sucesso, mesmo em segmentos que a gente viu que a performance não estava tão boa assim, a gente conseguiu perseverar e crescer, né? Um outro aspecto importante também é a questão da expansão do portfólio pensado para o público B2B, para o público corporativo, com algumas características técnicas e o portfólio de serviços acompanhando isso, de forma a atender melhor essa demanda, uma demanda muito forte que vem dos modelos que estão cada vez mais disseminados de trabalho híbrido, né? Isso requer uma adaptação de produto, de portfólio, de como a gente presta e entende essa situação dentro das companhias e presta esse tipo de serviço, né? E um outro aspecto que eu gostaria de colocar aqui também é essa diversificação dos negócios que o Hélio tão bem colocou ali anteriormente. Ela traz para a gente a possibilidade da gente capturar mais receita dentro do mesmo cliente, além do device, além do hardware que a gente tradicionalmente vende. Então, hoje a gente tem aí uma miríade que está muito bem demonstrada dentro dos nossos clientes, trazendo para a gente um maior potencial de captura de receita, obviamente aí também com margens mais saudáveis, né? Sobre canais, sobre as vendas indiretas aqui, eu gostaria de destacar que através dessa diversificação no nosso portfólio, a gente acaba se tornando mais atrativo aos olhos dos parceiros,
e, obviamente, aí a gente cria uma atratividade maior para a gente poder conquistar novos parceiros que estão aí descritos, né? A gente conseguiu atrair para o nosso ecossistema aí mais de 500 novos parceiros de norte a sul, leste a oeste do país, que hoje articulam toda a nossa oferta junto aos clientes finais, né? Sobre a parte de servidores aqui e soluções, além do ponto que o Hélio já destacou aí, que são soluções de computação de alta performance para o segmento de óleo e gás, eu gostaria de destacar também as soluções de nuvem híbrida, que a gente tem com bastante competência, levado aos nossos clientes públicos e privados. Além disso, também destacar o piloto que nós fizemos em conjunto com a Deloitte, e que hoje roda no Hospital das Clínicas de São Paulo, do Open Care, que é uma solução de 5G privado, para exames de imagem de maneira remota, pioneira aqui no mercado brasileiro e que a gente espera expandir para outros segmentos. O lançamento também do PSS Connect, que é o nosso programa de parceiros para esse tipo de parceiro que tem um viés mais técnico de posicionamento desse tipo de solução de transformação digital. E, por último, mas não menos importante aqui, a criação da unidade de transformação digital para ajudar os nossos clientes a navegarem por esse mundo todo de mudanças no ambiente de tecnologia, com soluções que vão ao edge, passando pelo IoT, 5G e toda a parte de infraestrutura de data centers e serviços correlatos, tá? Sobre serviços, eu destacaria rapidamente que a gente segue diversificando o portfólio com foco em apoiar os nossos clientes na sustentação do trabalho híbrido, que move boa parte da nossa demanda aqui, né? E obviamente, também até as soluções que requeram full outsourcing, né? E sobre soluções de pagamento, eu destacaria que a gente segue expandindo, né? O Hélio colocou muito bem aí a questão das nossas capacidades de engenharia e da flexibilidade que a gente é capaz de ter, e isso é muito importante para distintos segmentos, mas especificamente soluções de pagamento, isso é decisivo para a gente ter no hall de clientes aí os 3 maiores adquirentes do país, através de uma capacidade de desenvolvimento que está intimamente ligada com a estratégia desses clientes. Então, aqui eu devolvo a palavra ao Hélio para que a gente possa dar sequência à apresentação. Só chamando a atenção do crescimento de 87% no mercado de empresas privadas, tá? Um crescimento bastante grande e a gente, de maneira consistente, a gente pretende continuar crescendo nessa avenida. Vamos adiante, por favor. Daí, falando um pouquinho da área, ainda do comércio, mais na área de instituições públicas, aquilo que é vendido através de licitações, foi um ano também de crescimento muito grande, né? A gente cresce para 2.200 bi, então veja, 2.200 bi em instituições públicas, 1.600 bi em instituições privadas, crescimentos bastante grandes em ambas as áreas, de maneira bastante consistente. Um destaque para o setor da educação, a pandemia mostrou quão importante é a presença de algum dispositivo na mão dos alunos e dos professores. Isso continua, isso não é uma coisa que parou, a gente acredita que isso veio para ficar. A importância da inclusão digital dos alunos das escolas públicas é muito nítido, e do professor também, né? Então, são grandes projetos de secretarias de educação estaduais e municipais, representando aí cerca de 50% da nossa venda em instituições públicas. Só para dar um exemplo, ontem teve uma licitação, que continua acontecendo, uma licitação de 200 mil tablets para o Ceará. Há 6 dias atrás teve uma licitação de 65 mil Chromebooks no Rio Grande do Sul, ou seja, grandes processos licitatórios em valor, em volume. Só para dar uma ideia, a oportunidade existe, né? E nós estamos bem posicionados. Com o nosso portfólio vasto de produto, a gente consegue avançar sobre esses editais. Ou seja, de um lado, a sorte do mercado aumentar, mas do outro lado, um bom posicionamento para capturar essa sorte, né? 50%, a gente participa de mais ou menos 50% dos editais publicados e ganhamos 59% daqueles que a gente participa. Ou seja, é muito forte isso, é uma área que a gente atua há muito tempo, somos entradores em licitação, pegamos o edital, preparamos o nosso produto e entramos. E
é interessante ver aqui que o pipeline continua muito forte, né? Ele era, em janeiro de 2022, 7,2 bi, hoje é 5,7. Ele continua muito forte, mas um pouco menor do que no ano passado. Isso dá uma ideia do que a gente pretende fazer em instituições públicas neste ano. Acho que faltou só um último. Já temos 1,2 bilhões em receitas asseguradas para esse ano, de contratos já assinados, tá? Então, que vem de rolagem no ano passado e do comecinho desse ano. E ainda tem esse pipeline de 5,7 bilhões a acontecer nos próximos meses de licitações anunciadas. Vamos adiante? Falando do consumo, realmente foi impactado, o consumo no mundo caiu, no Brasil também. Todo mundo comprou seu computador durante a pandemia e parece que houve uma ressaca no ano passado. Esses computadores que foram comprados continuam sendo usados, então vai haver a reposição desses computadores. Normalmente o prazo de reposição é alguma coisa entre 3, 4 e 5 anos, dependendo do consumidor e do tipo de computador. Então há uma ressaca em 2022, a gente já nota em 2023 um pouquinho mais forte em computadores, mas deve se manter num patamar maior do que antes da pandemia. Mesmo ano passado, a venda no consumo foi maior do que a venda de antes da pandemia em 2019. E deve começar a crescer de novo, porque há a reposição desses computadores comprados na pandemia. O mercado de smartphone, principalmente o mercado de smartphone de entrada, ele sofre. Os smartphones ganham qualidade, ganham características muito desejáveis pelo público em geral, como câmera, etc., e os celulares de entrada diminuem. No todo, o celular cai um pouquinho no mercado como um todo, mas o mercado de entrada cai mais e nos prejudica. E além do mercado caindo, nós tivemos um fenômeno ano passado no Brasil, que pela subida dos juros, a demanda cai, mas o próprio varejista, as grandes cadeias varejistas, as pequenas cadeias varejistas, diminuem o seu estoque por causa do custo financeiro do estoque. Diminui o DDE, dias de estoque, de uma média ali em torno de 100 dias, para algo em torno de 65, 70 dias. E então a gente perde um mês de vendas ao longo do ano, né? Isso já está regularizado, então agora o sell-in deve se manter de maneira constante. Falando um pouquinho do Infinix, que eu acredito que seja a nossa grande vedete aí, e vai muito bem. O Infinix cresce mês a mês as ativações, ainda pequeno, mas no mercado endereçável muito grande, que é na faixa de R$900 mil até R$3.500, que era uma faixa que a gente não atuava com a marca Positivo, que é uma faixa que responde por 75%, 80% do mercado total. Então a gente entra nessa faixa, penetra com o Infinix é muito bem aceito, todos os reports da mídia especializada são bons, o índice de falha muito pequeno, uma qualidade excelente, uma qualidade de câmeras fantástica, e a gente entra com o preço certo e penetra em praticamente todo o varejo de smartphones, e ganha share nesses varejistas, de maneira crescente e constante. Já estamos em 6,2 mil pontos de venda. E Positivo em casa inteligente, mercado menor, mas continua muito forte. A gente lança produtos de maior valor agregado, as fechaduras, os robôs aspiradores, criando um ecossistema em volta do nosso app. Já temos 900 mil usuários cadastrados no nosso app, e o nosso app super bem avaliado, tanto em Android como iOS, com 4,8 de nota, os produtos com 4,8 de notas, graças ao app, num total de 5 de máximo, né? Então vamos muito bem também em casa inteligente, e essas são, vamos dizer, os destaques positivos do ano. Eu passo a palavra para o Caio falar um pouquinho com mais detalhes das nossas finanças. Muito bom, obrigado, Hélio. Vamos lá. Bom, começando pela receita bruta, já foi bastante, né, explorado, mas acho que é interessante mencionar que o ano de 22 ele foi marcado por um avanço significativo de vendas e locações para os segmentos corporativo e público, que a gente chama de commercial, o que trouxe e que está continuamente trazendo maior recorrência de receitas para a companhia. A gente pode destacar, como já foi destacado, crescimento de servidores, 230% versus o ano anterior, isso no ano, tanto na receita recorrente quanto em computação de alta performance. Crescimento em POS, 200% com novos adquirentes, né? Hoje a gente opera com os 3 maiores no mercado
e subadquirentes. RaaS crescemos 199%, e vendas para empresas de todos os portes, a gente cresceu 33%, conquistando vários novos contratos corporativos. E na parte pública, como já foi destacado, 76% de crescimento versus o ano anterior, com um mix bastante variado de clientes em todas as esferas. E isso mais que compensou a queda no segmento de consumo, 43%, e mesmo dentro desse segmento, nós tivemos o Infinix, como o Hélio já destacou, que apresentou um forte crescimento, dentro das nossas expectativas iniciais. No quarto trimestre, especificamente, a gente destaca a forte receita de RaaS e serviços, 92 milhões no trimestre, e o faturamento de projetos na área pública, com forte receita e margens altas. Falando sobre EBITDA e margem EBITDA, devido a esse forte avanço da unidade Commercial, a qual apresenta melhores margens comparativamente ao consumer, nós estamos apresentando um contínuo crescimento do EBITDA. Ele atingiu 675 milhões no ano, o que é um recorde absoluto, e a margem atingiu 13,5%, consolidando um novo patamar de margem. No quarto trimestre de 22, com o faturamento de grandes projetos públicos e corporativos com margens elevadas, nós atingimos uma margem bastante saudável de 19%, contra 8,6% no quarto trimestre de 21. Falando sobre o lucro líquido, o Hélio já antecipou esse ponto, né? O nosso lucro ele atingiu um valor recorde histórico, 306 milhões, foi um avanço importante, 51% contra 21%, o que é inclusive maior do que quanto variou a receita, né? A receita líquida variou 48% entre os períodos, mas aí vale destacar que nesse número existe um impacto, de fato, maior de despesas financeiras decorrentes de um maior nível de endividamento, associado ao crescimento. Nós tivemos que nos endividar para crescer, né? Então uma dívida boa, né? Vamos dizer, uma dívida associada a um crescimento com lucratividade. Então a gente passa de 540 milhões de dívida líquida no quarto trimestre de 21 para 1,1 bi no quarto trimestre de 22, e também o aumento da Selic, que ela passa de 4,4% no acumulado de 21 para 12,4% em 22. A gente também destaca, né, o provisionamento de um risco associado à recuperação judicial de uma grande varejista que nós fizemos também nesse trimestre. E apesar desses eventos todos, a gente conseguiu manter uma margem líquida acima de 6% no ano de 22, né, e de 11% no quarto trimestre de 22. Falando agora sobre, acho que no próximo, por favor, falando sobre o ROIC e sobre o endividamento. Aqui é bastante importante a gente falar da dinâmica de capital de giro da companhia. Nós já vimos indicando, né, desde o terceiro trimestre, uma redução importante nos nossos níveis de estoque, né, o que de fato ocorreu. A gente reduziu do terceiro para o quarto trimestre quase 300 milhões de estoque, o que resulta das entregas de grandes projetos públicos e corporativos, além de uma redução de estoques mais antigos e mais caros associados ao consumo, né, que finalmente estão girando mais rapidamente. E aí o que acontece? A gente acaba trocando estoque por contas a receber, porque a gente faturou muito, né, muitos projetos, muitos grandes projetos no quarto trimestre e bastante em dezembro. A boa notícia é que a maior parte desse faturamento em grandes projetos já foi recebida nos primeiros meses de 2023, o que contribui para uma redução de endividamento líquido já no primeiro trimestre desse ano. E mais especificamente em relação ao endividamento, nós já mencionamos que a dívida líquida apresentou um aumento importante para financiar o crescimento, mas é uma dívida perfeitamente controlada, com a maior parcela dela no longo prazo, 57%, com boa diversificação de instrumentos e com um nível de alavancagem bastante saudável, 1,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que é o mesmo registrado há um ano atrás. Com a manutenção da dinâmica de crescimento no setor corporativo e o forte pipeline de instituições públicas, com produtos e serviços de melhor margem e ciclos de capital mais curtos, acreditamos que haverá redução gradual do nosso endividamento líquido ao longo de 2023, o que permitirá manter nossa alavancagem próxima ao nível atual ou até menor. Agora, passo a palavra de novo ao Hélio para falar sobre o Guidance 2023. Bom, então a gente falou nesse Guidance de 5,5 a 6,5, contra 5,9 no ano passado de receita, motivado pelas nossas convicções de uma boa venda corporativa em todos os segmentos, né? Eu ressaltei o crescimento que teve no ano passado, a gente enxerga mais crescimento esse ano, não no patamar que a gente enxergou no ano passado, um crescimento de tech services que traz uma margem melhor, um crescimento de locação que traz uma margem melhor, a parte de soluções de pagamento, das máquinas de pagamento, a gente estava no ano passado nos 3 adquirentes, hoje só não estamos em um adquirente do país hoje, já com contratos firmados, o que mostra que vai haver crescimento de máquinas de pagamento esse ano, dentro do que a gente está vendo. Essa ampla capacidade operacional, né, que a gente tem, com os 250 pontos de assistência técnica, 5 fábricas, os escritórios na Ásia. Então, estamos muito
consistentes nas vendas corporativas. Instituições públicas, a gente já tem 1,2 bi, mas a gente mostra que o pipeline que era 7,2 agora é de 5,7, o que indica talvez uma venda um pouco mais fraca do que ano passado, ainda bastante salutar, mas talvez um pouco menor do que ano passado, com esse pipeline de 5,7. Em projetos especiais, a gente tem 1,2 bi para entregar, estamos vendo ainda cronograma, entrega de materiais, para ver quanto desse 1,2 bi a gente vai entregar esse ano. Acreditamos que deve ser um faturamento similar ao do ano passado em urnas, sobrando uma parte ainda para o ano que vem, e um eventual aditivo desse contrato de mais 25% também para o ano que vem. E no consumer, a gente vê que vai ser... Tudo indica que vai ser melhor que ano passado, não no nível de 2021, mas melhor que ano passado, vai crescer em computador principalmente, e também com muito mais força o crescimento de Infinix, sendo bastante mais significativo que ano passado. Então esse é o quadro que nos faz acreditar aí nesse guidance, indicando a possibilidade inclusive de crescimento esse ano em relação ao ano passado. A única coisa que a gente quer salientar quanto ao guidance, que vai haver um swap de faturamento do primeiro semestre para o segundo semestre. Tudo indica, pelos projetos grandes que a gente tem, que esses faturamentos se darão no segundo semestre. O faturamento de urna vai se dar no segundo semestre, por uma questão de supply, da chegada das peças e a fabricação, e os grandes projetos de governo também estão indicando que vão para o segundo semestre. Então, a gente indica um primeiro e um segundo trimestre talvez mais fracos do que o ano passado, e um terceiro e um quarto trimestre mais fortes do que os do ano passado. É isso que a gente está vendo como guidance para o ano. É isso que a gente tem para dizer. Estamos aqui muito felizes, realmente eu me sinto muito bem por estar trazendo resultados e saber que a gente acertou na estratégia. Não é sempre que a gente acerta, mas dessa vez eu acho que a gente acertou quando começamos a definir essa diversificação. Estou muito feliz de estar aqui divulgando esses resultados, muito orgulhoso de ter trazido, de ter conseguido liderar essa empresa a esse nível de diversificação, a esse nível de diferenciação de portfólio que nos traz a visão de um novo patamar de empresa, uma visão de uma empresa muito maior, muito mais lucrativa, hoje e para o futuro. Muito obrigado a todos. Obrigada, Hélio. Obrigada, Caio. Bom, vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês podem enviar a pergunta por escrito no ícone de Q&A da tela, ou vocês podem nos avisar neste mesmo ícone que vocês querem fazer a pergunta ao vivo e a gente libera o microfone. Bom, já temos algumas perguntas aqui na lista. O primeiro é o Lucas Chaves, analista do UBS, que vai fazer a pergunta ao vivo. Vamos liberar o microfone. Opa, pessoal, muito obrigado aí por tomar minha pergunta. Eu tenho aí uma perguntinha com relação à margem, né? Como a gente deve olhar aí para o nível de margem atingido aí no quarto trimestre? Se a gente pudesse separar assim, o quanto veio de projetos especiais, o quanto veio aí do mix de produtos e canais, como ficaria essa quebra aí? Mais para entender também nesse TRI, como olhar também para os TRIs para frente. Muito obrigado. Eu diria que a gente teve alguns projetos mais lucrativos, até porque o custo dos componentes caiu ao longo do ano e eram processos mais antigos. Então, eu diria que teve alguns segmentos que tiveram uma margem um pouquinho maior do que o que podemos esperar para o futuro. Tá? Então, a gente teve tanto a parte de projetos especiais, como alguns projetos grandes, tanto no corporativo quanto nas instituições públicas, que tiveram uma margem um pouco maior do que o habitual. Eu diria que essa margem anual é uma margem bastante saudável e a indicação de visão de futuro, se eu posso dar alguma visão do que pode acontecer. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Obrigado, pessoal, muito claro. Bom, a próxima pergunta é do Marco Nardini, analista da XP. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês estão me escutando? Sim.
Perfeito. Bom dia, Hélio, Caio, Rafaela e todo o time aí da Positivo. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. A última é um follow-up. Mas primeiro, eu queria entender um pouquinho melhor a dinâmica de capital de giro negativo aqui do trimestre, né? A linha de fornecedores, ela caiu bastante, estoque também, e contas a receber acabou aumentando. Eu acho que ficou claro para mim, depois da fala do Caio, que isso foi por conta dos projetos especiais, né? Que vocês estão trabalhando e já têm recebido agora no começo do ano. Mas dado que esse ano vocês também vão ter esses projetos que têm, teoricamente, uma dinâmica de capital de giro pior, o que vocês podem fazer e o que vocês têm feito para melhorar o capital de giro da companhia? A gente pode esperar alguma dinâmica, que essa dinâmica negativa ela vai continuar agora para 2023? E por último, aqui é um follow-up mais rápido sobre a venda de meios de pagamento no quarto tri, né? Queria entender melhor essa forte queda na receita, mesmo com novas parcerias lá que vocês lançaram ao longo do ano. É alguma tendência de deteriorização desse business? Como que tem vindo agora no início do ano? Obrigado. Eu respondo a segunda, daí passo para o Caio responder a primeira. Tá, Marco, obrigado pela pergunta. As máquinas de pagamento, elas vêm de maneira constante crescendo, né? A gente, só para lembrar, a gente tinha um adquirente até 1 ano e meio atrás, né? Tinha um contrato de exclusividade. Esse contrato de exclusividade acabou, a gente começou a vender para outros adquirentes, principalmente na área de máquinas inteligentes, máquinas baseadas em Android, onde a gente tem uma competência bastante elevada. Então, a gente tem uma proposta de valor muito interessante nessas maquininhas, nessas máquinas inteligentes, a gente penetra todos os adquirentes. O processo de homologação é bastante lento, Marco, demora cerca de 1 ano para você homologar uma marca em todas as bandeiras e junto ao adquirente. E a gente tem, então, agora já homologado, estamos em 5 dos 6 adquirentes, e isso deve haver entregas bastante robustas esse ano. E, paralelamente a isso, a gente lança um programa de venda para subadquirentes, muito voltado a RaaS, muito voltado a outros tipos de venda para os subadquirentes menores e também direto aos varejistas que passam a comprar suas máquinas para os seus clientes, né? Então a gente passa a atender também esse segmento de dos grandões. Então a gente está nos grandões muito bem, em 5 dos 6, e está com esse projeto de penetração nos menores. Então a gente imagina um ano bastante interessante de máquinas de pagamento. Perfeito. Só complementando a resposta do Hélio, o que aconteceu também é o seguinte: no ano de 21, toda a receita de POS ela ficou concentrada no quarto trimestre. E esse ano de 22 a gente teve uma receita mais homogênea. Então, no trimestre, de fato, existe uma queda, mas no ano, obviamente, a receita foi muito maior e a dinâmica que ela descreveu, ela continua bastante positiva para 23. Tá? Só complementando essa parte. Sobre capital de giro, o que nós estamos enxergando? Primeira coisa, é importante mencionar que a empresa ela deu um salto, né, de receita, né, de 2 anos para cá, ela multiplicou por 3 vezes. Né? Nós saímos de um patamar histórico de 2 bi para um faturamento próximo de 6. Isso, obviamente, né, tem que ser financiado com... demanda capital de giro e tem que ser financiado com dívida. Então, essa é a primeira condição. Esse ano, 23, a gente está enxergando, né, uma consolidação do patamar de receita que nós já tivemos em 22, talvez um pequeno crescimento, né, mas não vamos crescer de novo 50%, como o próprio Hélio já mencionou. Esse primeiro fator já faz com que a gente consiga ter uma dinâmica de capital de giro mais saudável. Como também já indiquei, o grande faturamento que ocorreu no quarto trimestre, ele foi praticamente todo recebido já no primeiro trimestre desse ano, o que já indica uma melhor dinâmica de giro. E é verdade que nós vamos ter que financiar continuamente ao longo do ano projetos, né, e principalmente com grande concentração na segunda metade desse ano. Mas o fato de não crescer, né, os mesmos 47% que nós crescemos, isso já é um alívio para que a gente consiga, ao longo do ano, né, ter uma dinâmica de giro diferente e poder ter mais sobra de caixa e poder, finalmente, ter uma redução mais significativa no nosso endividamento. Perfeito, pessoal. Ficou super claro. Obrigado. Obrigada, Marco. Temos mais uma pergunta aqui, que também é ao vivo, do Alex André, da Sara Invest. Eu ia começar a fazer isso agora. Fala, pessoal, estão me ouvindo aí? Sim, estamos te ouvindo. Bom dia, Hélio, bom dia, Caio, Rafaela, parabéns pelos resultados. Eu queria saber um pouco mais da dinâmica de mix, né? A gente sabe, como você disse muito bem, Hélio, no começo da apresentação, que realmente a companhia fez um belo trabalho
de sair do varejo, foi muito acertado, e agora a gente vai essa grande participação na parte corporativa. Eu queria saber um pouco mais desse comportamento do mix, né, da companhia daqui para frente. Claro que a gente sabe que está sendo muito bem acertado, mas qual que vai ser a dinâmica nesse sentido? Eu também queria que você abordasse um pouco mais sobre a parte de tech services, né, a parte de serviços também, que é uma opcionalidade muito importante. Obrigado. Bom dia. Claramente, a gente não quer depender de um segmento. Isso não significa que a gente quer manter o varejo em 18% da companhia, que foi um ponto fora da curva, porque as outras áreas foram muito bem e o consumo não foi tão bem, né? Qual é a harmonização disso? Não é em 18%, mas não é jamais voltar a 46% ou 50%, né? Então, é algum ponto aí entre esses dois números, né? Talvez 25%, 30%, é a participação ideal na nossa maneira de ver do consumo no todo. E a gente vê também um crescimento grande no corporativo, onde a gente vai com muita força para fazê-lo crescer, né? Nós contratamos um time, estamos contratando os melhores profissionais do mercado, estamos aumentando esse portfólio justamente para poder crescer aí no mercado corporativo, aonde a gente era pequeno e tinha mais chance de crescer. E estamos crescendo, estamos ganhando share e estamos entrando em outras áreas que não estávamos. E como o Gerson bem lembrou, isso nos torna mais atrativo para as empresas, porque a gente tem soluções completas, soluções que vão do notebook mais básico até o servidor mais complexo, do RaaS aos serviços agregados. Esses serviços, respondendo à tua segunda indagação, a gente começa pelo chamado break and fix, né? Conserto de máquina, em que a gente consertava só as nossas máquinas durante o período de garantia. Olha, por que a gente não fez isso antes? Não sei dizer, talvez por um erro, né? Já devíamos ter feito. Temos uma equipe de manutenção fantástica, que atende o Brasil inteiro, qualquer município brasileiro, em qualquer lugar, tem um SLA fantástico, mas a gente era só um centro, o serviço era um centro de custo, né? Só executava durante a garantia, executava a garantia com maestria. Então, por que não usar essa nossa capacidade para fazer projetos depois da garantia para as nossas máquinas, ou mesmo para máquinas de outros fabricantes? Então, a gente deixa de ser monomarca para ser multimarca e começa a atuar no pós-garantia. Primeiramente no break and fix, conquistamos os primeiros contratos, mas expandimos esse serviço, não deixamos de fazer só o break and fix, vamos para toda a parte de desinstalação de parque, instalação de software, consultoria de nuvem, a parte toda de Office, de Microsoft, instalação de tudo isso, a parte de segurança, temos um convênio grande de segurança corporativa, entramos na parte de outras coisas, como soluções completas com servidores, rede, e começamos a prestar um serviço mais completo. Então, temos todo um roadmap em Positivo Tech Service, de coisas que nós estamos implementando e ganhando competência para crescer em serviços. Guercio, você gostaria de complementar? Eu acho que o Hélio tem uma capacidade de síntese aí melhor que a minha, acho que ele conseguiu passar muito bem aí. Eu destacaria só algumas coisas do Tech Services na linha do que o Hélio falou, né? Além do que o Hélio menciona, que está muito próximo do nosso core, a gente acaba encontrando a oportunidade da gente desenvolver, então, por exemplo, toda a parte de hiperconvergência, orientar os nossos clientes com relação ao mix de nuvem híbrida, pública, privada, que eles vão ter que eles vão encontrar, né? Então, como que faz para migrar? Quais são os requisitos? O cliente precisa ou não de ajuda na sustentação desse ambiente? São coisas que a gente desenvolveu e a gente tem acompanhado, né? O próprio RaaS da Positivo é muito comum quando a gente vai discutir com um cliente que ele quer adquirir o hardware como serviço, que ele nos peça também um empacotamento de outras ofertas de serviços, e aí a gente acaba colocando componentes de tech service também dentro dessa oferta que a gente leva para o cliente final. Obviamente, cada empresa tem a sua dinâmica, tem a sua necessidade, então isso aqui é bastante flexível e a gente encontra esse modelo, e esse modelo, para finalizar, ele está muito calcado no que a gente chama de futuro da estação de trabalho dos negócios, né? Então, assim,
como é que a gente faz o deploy de uma infraestrutura de um cliente que está migrando a infraestrutura dele, sem necessariamente a gente envolver um contingente enorme de pessoas para fazer esse trabalho. São tecnologias e são serviços que a gente está levando para os nossos clientes, por conta dessa capilaridade que o Hélio bem colocou aí, que é um diferencial competitivo que a gente tem, porque a gente não tem essa restrição de conseguir prestar esse serviço somente nos grandes centros. A gente hoje consegue fazer isso de norte a sul, de leste a oeste, numa quantidade enorme de municípios, e esse é um diferencial que muitos clientes têm olhado para a gente e, obviamente, apostado junto conosco no sucesso e no crescimento disso. Tá ótimo. Obrigada, Goécio. Obrigada, Alex, pela pergunta. A próxima pergunta é do Flávio José Bica, do Valor Futuro. Bom, eu acho que ele não conseguiu conectar, eu vou passar para a próxima pergunta. Opa. Foi? Flávio? Alô, Rafaela, estão me escutando? Sim, estamos escutando. Perfeito, aqui. Cliquei 2 vezes aqui no mute, aqui, aí deu problema. Bom, parabéns pelos resultados comerciais, pessoal. A gente é investidor na companhia há alguns anos já, então a gente vem passando as dores juntos aí desde a pandemia e viu o crescimento das linhas de negócios, a gente fica realmente orgulhoso. A última APIMEC, o último evento com os investidores foi muito legal, a disposição dos produtos de vocês nos impactaram positivamente bastante, não só a mim, mas outros investidores que eu conheço que estavam presentes. Então, a gente se orgulha bastante do que a empresa tem. E a nossa única questão é o financeiro mesmo. A gente tem uma projeção aí de cenário econômico, aí, macroeconômico negativa, né? Então, a gente vê que a empresa hoje paga muito juro, muitas despesas financeiras em relação à EBITDA, em relação à geração de caixa. E a gente tinha uma expectativa de redução de endividamento líquido até o final. Aí, pessoal, vocês já ressaltaram que o primeiro trimestre deve receber mais, mas eu queria alinhar essa expectativa aí para a gente ver o que a gente pode esperar em relação às finanças aí da empresa, o endividamento, e o que vocês enxergam como saudável aí para a empresa trabalhar assim a longo prazo de endividamento e despesas financeiras também, que eu acho que é um indicador importante para a gente sempre estar monitorando. Tá? Obrigado. Perfeito. Obrigado, Bica. Na verdade, a gente já falou um pouquinho, mas a gente pode ressaltar. Obviamente, a gente quer trabalhar com uma despesa financeira mais baixa, uma dívida mais baixa. O fato de não ter, né, a mesma necessidade de financiamento de giro por um crescimento que, se ocorrer, ele vai ser mais moderado, né, como a gente já indicou, isso já é um alívio bastante importante. Né? De fato, recebemos já a maior parte do que tinha represado em contas a receber no primeiro trimestre, então a dinâmica já melhorou. E a tendência é que no ano a gente tenha uma dinâmica mais positiva, uma variação de working capital que ela deve ser mais positiva, né? Ela foi negativa no passado, e isso com certeza vai aliviar também a despesa financeira na conta de resultado. Tá? Então, a dinâmica de dívida esse ano é descendente, né? Isso a gente pode afirmar. Tá bom, obrigado. Tá ótimo, obrigada, Flávio. A próxima pergunta, também ao vivo, é do Eduardo Cortes, da Scale Capital. Bom dia, conseguem me ouvir? Sim. Obrigado por pegar a pergunta. Me avisa se eu me estender um pouco além do tempo aí eu corto e mando por escrito para vocês. Mas parabéns aí por tudo e de novo, obrigado pelo sempre rápido atendimento do RI. Bom, eu queria entender aí com vocês, no release vocês comentam que o RaaS significa aí 50% dos novos contratos, né? Eu queria entender de quais contratos. E se vocês puderem tentar aí para a gente chegar numa explicação de quanto o RaaS, né, o aluguel de equipamentos, ele é responsável, o quanto ele ajudou nesse aumento de margem, né, desse quarto trimestre,
e se vocês fazem o aluguel só dos computadores, então do hardware é só os computadores, ou fazem também do restante dos equipamentos que eventualmente a empresa ou o cliente precise, e são sempre equipamentos novos, ou vocês conseguem, às vezes, o equipamento que um cliente devolveu, vocês conseguem realocar em outro cliente? Esse negócio de RaaS tem muito futuro aí na nossa visão. Gerson, e aí depois eu abro para outra pergunta, se vocês permitirem. Gerson, você responde sobre o fundamento do RaaS, depois o Caio fala um pouquinho dos valores do RaaS no todo. Tranquilo. Bom, sobre o RaaS, é importante vocês entenderem, a gente não faz só locação dos devices, dos PCs, dos notebooks, dos tablets. A gente hoje consegue, dentro do nosso portfólio, isso é muito comum, a gente faz também locação do que eu chamo aqui de data center as a service. Então, vamos pensar que uma empresa tem necessidade de uma infraestrutura para construir uma nuvem privada, tá? Ela pode vir até a Positivo, a gente coloca todos os insumos necessários a isso, e quando eu falo insumos, eu estou falando do hardware e do software e dos serviços correlatos, a execução disso que a empresa pretende, e a gente faz isso de uma forma unificada. Muitas vezes isso é muito comum, né? Eu vou dar outros exemplos aqui. A gente integra também com produtos e softwares de terceiros para atender uma necessidade específica desse cliente. Isso é bastante comum nesse mercado. E a gente integra também, especificamente no segmento de educação, né? A gente integra com a nossa plataforma, que é o que a gente chama de Aprimora, né? Que é o nosso Software as a Service, que são soluções de auxílio à aprendizagem, e também fazemos a entrega como serviço de outros produtos que a gente tem na gama. Então, por exemplo, é muito comum uma escola chegar para a gente e falar, olha, eu quero device, eu quero serviço, eu quero eventualmente uma forma de carregar de maneira centralizada, eu quero os projetores, eu quero eventualmente também o Lego como serviço ou os kits de programação como serviço. Então, a gente consegue hoje empacotar tudo isso e entregar uma solução turnkey, porque o que a gente percebe no mercado corporativo de uma forma geral é que o cliente, no bom português, ele quer um pescoço só para apertar, ele não quer ficar tendo que gerenciar 15 fornecedores para entregar diversas tecnologias. Então, nesse aspecto, a gente se torna uma espécie de integrador de tecnologia para integrar todas essas soluções, entregar todos os serviços que o cliente precisa de uma forma centralizada, né? Com um pagamento único concentrado com a Positivo. E aí eu destacaria que dentro do modelo de RaaS, a gente usa a figura do que a gente chama de Customer Success. Então, a gente tem dentro da área de serviços pessoas olhando para os principais KPIs de negócio desses clientes e entregando um booking de indicadores para esses clientes, para mostrar como que a performance daquilo que foi contratado impacta positivamente no negócio deles, e a gente estabelece uma parceria profunda com esse cliente a partir do momento que a gente estabelece esses indicadores, porque a gente passa, obviamente, ali a participar do negócio dele e a entender o que move o ponteiro para cima ou para baixo e ajudá-lo a fazer uma melhor gestão do negócio dele, tá? Não sei se eu passei por tudo que você queria aí, mas é mais ou menos um sumário das nossas capacidades e do que a gente é capaz de entregar com isso. O último ponto que eu acho que eu não mencionei foi o ponto do refurbish. Isso é uma prática que a gente já explora. Então, quando chega ao final do contrato de um produto, normalmente o cliente estende, ou normalmente se ele não estende, a gente dá uma sobrevida para esse produto através de locações de mais curto prazo ou até de venda desses equipamentos no mercado secundário, tá? E o último aspecto aqui que eu queria só deixar para a audiência é que a gente também recentemente fez o lançamento do RaaS Zero Carbon, que é toda essa oferta de produtos, softwares e serviços com uma pegada de carbono zero, aonde a gente pode oferecer a neutralidade dessa pegada de carbono para aqueles clientes que adquirem esse tipo de solução diretamente da Positivo, numa iniciativa pioneira no país.
Só complementando o quanto ele contribui, veja, é o terceiro ano de crescimento, né? Como a gente destacou no começo, ele cresceu 199% em relação ao ano passado, nós estamos falando de uma receita anual acima de 200 milhões, então ele começa a ter uma contribuição, né, cada vez maior, e obviamente a margem ela acaba sendo maior também do que a média, porque como a gente dá essa possibilidade, né, para o cliente não fazer o investimento, né, nós temos que também colocar, né, na modelagem financeira do que a gente propõe, né, toda a parte também, né, de financiamento, né, de juros. Né, então a margem acaba sendo maior. Então contribui sim e está contribuindo cada vez mais. Mas no todo é 200 e poucos milhões contra 6 bilhões, tá? Para dar a devida dimensão de quanto ele contribui. Exatamente. E o que é os 50%? É 50% dos contratos de venda de computadores para as médias e grandes empresas, tá? Para esse segmento, só para deixar bem claro. Tá ótimo. Temos mais uma pergunta aqui, por escrito agora, do Guilherme Mazzilli, da Quineia. A empresa apresentou uma margem bruta no quarto trimestre bastante acima dos últimos trimestres. Quanto desse ganho de margem é recorrente e o que devemos esperar de margem bruta em 2023? Quer responder? Posso responder? Veja, como nós já indicamos, né, de fato, no quarto trimestre existia um represamento, né, de projetos, né, do ano e dos projetos do próprio trimestre, né, com níveis de margem muito elevados na parte pública, na parte corporativa, que acabaram concentrando nesse trimestre. Então, a margem, de fato, né, projetar uma margem recorrente do trimestre não seria a conta ideal. O ponto é que os 13,5% de margem EBITDA, ou equivalente em margem bruta que nós tivemos no ano, esse sim é um número que a gente pode, talvez, considerar como uma normalidade, uma nova normalidade para a companhia. Né? Nós consolidamos um nível de margem EBITDA maior no ano e a gente acredita que esse ano a gente possa realmente repetir essa performance. Falando no ano como um todo, tá? No trimestre, de fato, foi uma situação mais específica. Tá ótimo. Temos mais uma pergunta aqui do Ronaldo Caselli, da Volk Investimentos. Sobre a margem EBIT, que sempre orbitou em torno de 5%, mas após 2020 subiu forte e se estabilizou entre 12% e 10%. Seja pelo desempenho do varejo em 2020 ou pelas instituições públicas nos últimos 2 anos. Isso vem acontecendo devido à alavancagem operacional ou podemos esperar uma convergência das margens EBIT para patamares históricos? Atualmente, as margens das instituições públicas são bem maiores que o varejo corporativo, mas devido à concorrência, elas podem se reduzir nos próximos anos? Veja, eu responderia o seguinte, claro que existe sempre um impacto também de alavancagem operacional, porque as nossas despesas não cresceram no mesmo ritmo da receita, mas a resposta aqui é mix. Né? Nós tivemos um mix, né, nos últimos anos muito melhor, muito mais saudável. Crescemos em corporativo, né, crescemos em serviços, né, que tem margens melhores, né, naturalmente. Crescemos na parte pública também com margens mais saudáveis, né? E apesar da queda de margem do mercado de consumo, a gente conseguiu, né, manter esse patamar mais elevado de margens. Inclusive, eu diria o seguinte, a dinâmica para esse ano, né, ela tende a ser uma dinâmica parecida com a do ano passado, porque a gente vai continuar crescendo em corporativo, a gente tem um pipeline forte na parte pública e, havendo uma recuperação do consumo, né, nós podemos até ficar num patamar um pouco mais elevado, mas não dá para olhar para trás. Né? O para trás não vai se repetir de novo, porque o mix da companhia mudou completamente. Né? Tá ótimo. Mais uma pergunta, acho que essa pode ser a última, que já vai dar 1 hora de call. Analista Obed Rodrigues, analista da Iridium. Bom dia, pessoal, parabéns pelos resultados. Sobre a linha de fornecedores, mercado externo, que teve uma queda grande e acabou impactando a linha de fornecedores de forma relevante. Então, se puderem dar mais um pouco de cor nessa linha, eu agradeço. Veja, eu vou falar de uma maneira geral sobre a linha fornecedores, tá? Que acho que esse é o ponto mais importante. De fato, houve, né, uma queda da linha fornecedores, ou seja, mais pagamentos do que caiu o nosso estoque. Esse é um ponto importante a gente ressaltar. Houve uma queda importante do estoque também, 300 milhões, como a gente mencionou. O fornecedor caiu um pouco mais rapidamente, por quê? Porque nós ainda temos um pouco de estoque, um nível de estoque, né, que a gente está agora conseguindo, né, transformar em vendas ao longo do primeiro trimestre, principalmente, e todo o primeiro semestre do ano, né, de produtos de consumo, né,
devido à dinâmica do consumo que foi realmente mais fraca durante o ano passado. A gente está confiante que isso a gente vai conseguir realmente vender ao longo desse primeiro semestre, e aí normalizar esse nível de estoque e poder aí realmente, né, trabalhar com compras num nível mais normalizado de preços, inclusive. Né? Então, esse descasamento ele se explica por esse fenômeno, né, mas ele está sendo equacionado e vai ser equacionado até o final do primeiro semestre. Tudo bem. Tá ótimo. Temos tempo para mais uma pergunta? Sim. Uma hora. Até 11h35, tá bom, mais uma. Mais uma. É do Leonardo Abud, analista da Tese Research. O que vocês esperam da mudança no mix da receita para 2023 e quais os segmentos vocês esperam variações positivas e negativas? Eu acho que a gente falou um pouquinho disso durante a apresentação, né? O que a gente espera é uma manutenção ali em projetos especiais, a gente espera talvez uma pequena queda em instituições públicas, uma provável elevação em corporativo e uma provável elevação em consumer. É mais ou menos isso o mix de receitas trazendo, levando ao guidance que a gente divulgou. É mais ou menos por aí que a gente está vendo a empresa. Tá ótimo. A gente tem mais perguntas aqui, mas não temos tempo para responder todas, mas o RI vai entrar em contato com vocês e a gente responde logo em seguida da videoconferência. Com isso, eu passo a palavra para o Hélio, para as considerações finais. Queria agradecer a audiência, agradecer aí as perguntas, sempre perguntas boas para a gente poder esclarecer. E, mais uma vez, ressaltando que estamos muito felizes no dia de hoje, divulgando esses resultados. Muito obrigado a todos. Obrigada.